E aí, pessoal, professor Paulo Gereba de História, segunda parte do tema Primeira Guerra Mundial. Primeira parte da aula, nós priorizamos sobre as motivações que levaram à guerra. Falamos do imperialismo e os conflitos que acabaram ocorrendo na África e na Ásia. Falamos do nacionalismo. A partir dessas duas vertentes, observamos uma corrida armamentista, observamos a formação das chamadas políticas beligerantes, de alianças antagônicas, a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança. Discutimos também na primeira parte da aula as fases da guerra. A primeira fase marcada principalmente por uma guerra de posição ou de movimento. A segunda fase marcada principalmente, o segundo ano da guerra, pela Guerra das Trincheiras. E a terceira fase são os dois últimos anos da guerra. O penúltimo ano, o avanço da Alemanha, principalmente com a saída da Rússia, e a Alemanha lutando em apenas uma única frente, o que facilitaria para a Alemanha praticamente definir esta guerra no final de 1917. E a última fase da guerra, nós discutimos o ano de 1918, o último ano da guerra, com a entrada dos Estados Unidos, e que foram importantes para a vitória dos aliados ou da Tríplice Entente no final da Primeira Guerra Mundial, ok? Agora, nós iremos priorizar, galerinha, os resultados da guerra, os desdobramentos desta guerra. Então, Gereba, quais foram as consequências desta guerra? Que tipo de efeitos esta guerra vai trazer para os países europeus? Ou até mesmo, por exemplo, para o Brasil? Houve algum efeito da Primeira Guerra Mundial em relação ao Brasil? Houve algum efeito de uma forma específica para os países perdedores? Ora, se nós pararmos para refletir, e aqui nós temos um mapa conceitual, que ele vai estar sinalizando para nós os fatores da guerra, as fases da guerra e até mesmo as consequências, eu diria que um dos principais desdobramentos, um dos principais efeitos da Primeira Guerra Mundial foi a destruição da Europa. A Europa, ela vai sair destruída da guerra. Os grandes impérios europeus, eles vão simplesmente ruir. Uma destruição econômica, uma destruição material, uma destruição que vai ceifar a vida de milhares de europeus, não só de europeus. A Primeira Guerra Mundial, segundo consta algumas estatísticas de alguns autores, a Primeira Guerra Mundial ela teve aproximadamente 10 milhões de mortos. Alguns autores chegam até a falar em mais de 10 milhões de mortos, de imediato, sem contar os feridos e aqueles que vão morrer depois dessa primeira contagem. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos uma guerra que vai destruir com os chamados grandes impérios europeus. O grande império britânico saiu em ruínas da Primeira Guerra Mundial. Há uma destruição da produção industrial europeia. O número de desempregados na Europa aumentaram assustadoramente. A Europa, por conta dessa destruição, ela vai mergulhar em uma crise socioeconômica sem precedentes. Uma crise onde o reflexo mais negativo no aspecto econômico e social é o aumento do desemprego. O desemprego aumenta de uma forma assustadora na Europa. Esse foi um dos grandes efeitos da guerra para a Europa como um todo. Observe que até mesmo os países que venceram a guerra, os países da Entente, a Itália, nós temos aqui a França, a Inglaterra. Se você observar a Itália, a França e a Inglaterra, os países que nesse momento, no final da guerra, formavam a Tríplice Entente ou os aliados, esses países também foram destruídos com a guerra. A guerra destruiu, galerinha, esses países. Eles saíram arrasados também da guerra. Na produção industrial, com o aumento do desemprego, ou seja, foram países que mergulharam em uma profunda crise socioeconômica.
mesmo sendo os vencedores da guerra. E dentro dessa perspectiva, um outro resultado que acabou favorecendo principalmente aos Estados Unidos, com a destruição desse país, foi o fato dos Estados Unidos emergirem como grande potência hegemônica econômica mundial. Os Estados Unidos vão emergir, face à destruição dos impérios europeus, eles vão emergir como grande potência hegemônica econômica mundial. Vão emergir temporariamente. Vão emergir, que fique bem claro, temporariamente por conta da crise de 29. Além disso, um outro efeito que nós teremos, uma outra consequência que nós iremos observar como reflexo da Primeira Guerra Mundial, fiquemos bem atentos para esse outro efeito, para essa outra consequência, tome muito cuidado com ele, é a proposta de paz, os 14 pontos de Wilson, presidente dos Estados Unidos. Os 14 pontos que, na verdade, os europeus, vencedores da guerra, só vão aceitar a um ponto, que é a criação de uma instituição voltada para buscar a paz mundial, ou seja, para manter a paz mundial, que é a famosa Liga das Nações. Nós teremos a criação da Liga das Nações, muitos consideram como o embrião da ONU, que vai surgir ali após a Segunda Guerra Mundial. Nós teremos, na verdade, o surgimento da Liga das Nações, onde a proposta da Liga das Nações é estabelecer a paz mundial. Entretanto, dificilmente uma organização como a Liga das Nações conseguiria a paz mundial. Eu diria por dois grandes motivos. Primeiro, o único país que poderia garantir uma paz mundial nesse momento, diante da sua situação hegemônica, econômica mundial, eram os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos que começaram até a investir na recuperação de países europeus, no primeiro momento nos países da Entente, como França e Inglaterra, posteriormente numa Alemanha, a partir de 1924 e 25. Mas os Estados Unidos, em 1929, eles retiram qualquer tipo de apoio, a partir de 1929, de recuperar economicamente os países europeus, por conta da crise de 29. E aí a Liga das Nações, por conta disso, ela acaba, de certa forma, ficando impossibilitada de garantir a paz mundial. Porém, eu diria que a grande impossibilidade da Liga das Nações garantir a paz mundial é o surgimento do Tratado de Versalhes, o famoso Tratado dos Vencedores, o tratado feito em bases revanchistas, o Tratado de Versalhes, que foi um tratado direcionado à Alemanha, diferentemente dos seus impérios aliados. Os seus impérios aliados, outros tratados foram estabelecidos. E, diga-se de passagem, os seus impérios aliados acabaram se desmembrando. Houve um desmembramento do Império Turco-Otomano, houve um desmembramento do Império Austro-Húngaro. Observe que um dos efeitos também da Primeira Guerra vai ser a mudança no mapa geopolítico europeu, com os desmembramentos desses impérios, como é o caso do Império Austro-Húngaro. No lugar do Império Austro-Húngaro, você tem o surgimento da Áustria, da Hungria, da Tchecoslováquia, que não existe mais hoje, da Iugoslávia, lá na região dos Balcãs, que também não existe mais hoje, da Turquia. Então, o desmembramento desses impérios europeus que foram feitos a partir de outros tratados, que eram aliados da Alemanha, acabou sendo responsável por uma mudança, uma alteração no mapa geopolítico europeu, que também foi um resultado da Primeira Guerra. Mas é preciso observar que o Tratado de Versalhes é um tratado direcionado para a Alemanha. É um tratado que, na verdade, ele tem um caráter revanchista. Observe que ele é chamado, inclusive, do Tratado dos Vencedores. Olha só, galerinha, Tratado dos Vencedores. Por quê? Um tratado que deveria beneficiar a quem? Aos países da Entente, aos aliados.
a França, a Inglaterra, a Itália, aos países vencedores da guerra. Ele deveria beneficiar os países vencedores da guerra. Acabou beneficiando muito mais a França e a Inglaterra, porque na hora da divisão, literalmente, passaram a perna na Itália. Literalmente, a França e a Inglaterra não deram para a Itália nem um terço do que haviam prometido quando, na Primeira Guerra Mundial, em 1915, chamaram a Itália para compor ao lado deles a chamada Tríplice Entente ou os aliados, ok? E o Tratado de Versalhes é um tratado revanchista. Basta que você estude, que você analise as principais cláusulas do Tratado de Versalhes. São cláusulas revanchistas e que impossibilitariam até mesmo uma provável recuperação econômica da Alemanha. Dificilmente a Alemanha iria se recuperar com as cláusulas duríssimas do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele reduziu os contingentes militares dos alemães. O Tratado de Versalhes impossibilitou a Alemanha de fazer qualquer tipo de aliança com a Áustria. O Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha concedesse um pedaço do seu território para que a Polônia pudesse construir uma passagem para o mar. É o famoso corredor polonês. O Tratado de Versalhes, por ele, a Alemanha deveria devolver os territórios da Alsácia-Lorena para a França, que ela havia anexado após a vitória no final do século XIX, na famosa Guerra Franco-Prussiana. O Tratado de Versalhes, pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha perderia todos os seus impérios coloniais. Todos os impérios coloniais seriam perdidos. E, além disso, os alemães teriam que futuramente pagar, e nunca pagaram, até porque não teria a mínima condição. Eles teriam que pagar uma indenização para esses países que venceram a guerra, porém estão destruídos. Ou seja, o Tratado de Versalhes é como se a Alemanha estivesse assinando a sua sentença de culpa. Os republicanos de Weimar, que tiraram a Alemanha da guerra, foram os republicanos que tiraram a Alemanha da guerra. No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdendo a guerra, a monarquia alemã cai, a república assume o poder. São esses republicanos que assinaram o Tratado de Versalhes. Republicanos, inclusive, que Hitler, no livro Mein Kampf, chama de covarde. Chama basicamente de fraco. Que eles foram responsáveis por simplesmente deixar a Alemanha numa situação complicadíssima. E que, de fato, a partir do momento que esses republicanos assinam o Tratado de Versalhes, é como se eles estivessem assinando a sua sentença de culpa. É como se a Alemanha tivesse sido a grande responsável, olha só. É como se a Alemanha tivesse sido a grande responsável pela guerra. Então você tem um revanchismo. E galerinha, preste bem atenção para um detalhe. Por conta desse tratado, a Alemanha ela vai mergulhar em uma crise socioeconômica sem precedentes no pós-Primeira Guerra Mundial. Uma crise, desemprego, inflação, custo de vida elevado, produção industrial afetada. Uma crise que irá facilitar na Alemanha a extrema-direita nacionalista exacerbada, nacionalista de valorização do arianismo, assumir o poder na Alemanha na década de 1930, ou seja, o nazismo. O fato da Alemanha mergulhar em uma profunda crise socioeconômica, historicamente favorece a ascensão do nazismo. O nazismo que tem uma proposta de terceiro Reich, o nazismo que tem uma proposta de formar o espaço vital. O alemão é superior, o alemão tem que recuperar tudo aquilo que tem direito. O nazismo vem com uma política expansionista e militarista que vai acabar com a invasão da Polônia em 1939. E ali nós teremos o estopim da Segunda Guerra Mundial.
Aí voltamos para aquela frase que nós falamos na primeira parte da aula. A Segunda Guerra é a continuação da primeira, e ela é a continuação por conta de um tratado como esse, como de Versalhes. Ok, pessoal? Dessa forma, a gente encerra nossa segunda parte sobre a Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra, me desculpe, falando principalmente nesse segundo momento da aula das consequências, dos resultados. Um grande abraço, valeu!